Seja bom para as pessoas. Não espere nada em troca por isso. Fala, mestre, aqui é o Thiago Burigato. Imagino até que você agora deva estar pensando, mas Thiago, eu não quero ser trouxa na mão dos outros, meu Deus e tal. Bom, calma, a gente vai... Vou tentar esclarecer um pouco esse ponto aí. De cara, quero me desculpar, estou sem voz. Na verdade, estava muito pior, agora estou com mais ou menos voz. Mas vou tentar dar um jeito aqui. Estou descascando também um pouquinho, mas vou tentar dar um jeito aqui. Dane-se minha vaidade, o conteúdo é muito mais importante. Estou no ritmo incessante de aulas, então minha energia e minha voz não estão lá como sempre estão, né? Se bem que tem gente que até acho que prefere desse jeito. Mas vou fazer o possível para dar a melhor live para vocês. Mas eu tô bem, né? Melhoras, né? Tô bem. Só a voz, hora ou outra o corpo não aguenta, a voz também não, mas tá tudo bem. Então vamos falar sobre esse texto. Vamos lá, seja bom, já até me perdi aqui, né? Seja bom para as pessoas, não espere nada em troca por isso. É um texto que eu fiz, né? Postei lá no meu Instagram. E vou falar, né, me baseando nesse texto, e tá realmente ruim, que eu tô sentindo que minha voz já tá sumindo. Vamos lá, vamos ver se eu sobrevivo até o final dessa live aí, porque esse tema é muito importante. Mas antes, então, só pra, não sei se você tá assistindo gravado, se você não tá, se você tá assistindo gravado, na descrição tem o link do texto e o link do meu canal no Telegram, onde eu aviso sempre que eu posto conteúdos novos, mando áudios exclusivos e tudo mais, tá bom? Se você está ao vivo aqui comigo, depois você clica aqui, vai lá se você não leu o texto, ou no YouTube, vê lá na descrição. Mas o texto é esse, está lá no meu Instagram. E sempre que você quiser que eu fale sobre algum texto, né, que nem foi o caso desse, você coloca lá a hashtag live do Burigato, coloca a sua dúvida junto que eu venho aqui e esclareço o máximo que eu puder, tá? E só para bater um último recado aí, é o seguinte, essa é a última semana dos valores promocionais do Reflexões, o Clube do Livro do Thiago Burigato, onde eu abordei aulas aprofundadas, assim, aulas bem aprofundadas mesmo, tá? Do 12 Regras para a Vida, Manual de Persuasão da FBI, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, a Sutil Arte de Ligar o Foda-se já tá fazendo também, na lista de espera, Arte da Sedução, 48 Leis do Poder, Laws of Human Nature, enfim, a cacetada de livro aí, com várias, enfim, tem um vídeo no meu canal que eu explico tudo direitinho, é só essa semana, só vai até sexta, então fica atento aí para depois você não ficar triste porque você não aproveitou o desconto, tá bom? Bom, vamos lá. Seguinte, então seja, né, pulando essa introdução, seja bom para as pessoas, não espere nada em troca por isso. De cara, já devem vir perguntas assim, até foram perguntas que eu coloquei no texto, que muito provavelmente quem leu também falou, puta, mas Thiago, ou né, você para você, mas até onde a bondade pode me deixar passivo? Né? Até onde alguém pode se aproveitar de mim, né? Você trouxa na mão dos outros, até onde vale a pena esse esforço, até onde, aí é uma pergunta que eu acho que poucas pessoas se fazem, mas eu coloquei que até onde estou realmente sendo uma pessoa boa, né? Vamos lá, primeiro, a gente tem que decidir, que se eu for falar de tudo, isso aqui vai ter horas de aula, para isso existem outros pontos, portal, reflexões, então eu vou escolher um tema. Qual que é o tema? Eu vou focar no não espere nada em troca por isso. E ele vai esbarrar em vários outros, mas que vai já facilitar a sua compreensão um pouco mais nesse tema. Né? Então, primeiro, a gente teria, eu acho que a importância, primeiro, mais importante do que entender se eu estou sendo trouxa, é entender se eu estou sendo de fato uma pessoa boa. Eu acho que isso é muito mais importante. Porque veja bem, se eu não sei se eu estou sendo uma pessoa boa, quem dirá eu devo me preocupar se eu estou sendo trouxa na mão dos outros? Porque numa dessas, se eu não tenho clareza sobre se eu consigo ser uma pessoa boa, como que eu vou ter clareza para definir se os outros estão sendo pessoas boas para mim e por aí vai? Então a primeira coisa, que eu não vou me aprofundar, mas que eu quero criar essa dúvida, talvez em outras lives a gente entre e fale só sobre isso, tá? Né? Manda lá na hashtag, enfim, põe nos comentários se isso for importante para você. Mas a primeira coisa é você definir isso. Então escreva para si mesmo o que é ser uma pessoa. Bote isso no seu radar, coloque isso como um ponto de clareza, né? Agora, como que então eu, Thiago Burigato, entrei um pouco mais nessa linha? Vamos lá, primeiro, talvez você saiba parte da minha história, talvez não, mas eu perdi meu pai muito cedo.
Eu perdi meu pai quando eu tinha 7 anos de idade. E nessa linha de infância e adolescência, eu sempre me senti muito desprotegido. Não porque eu não tinha suporte, mas porque eu comigo me sentia muito desprotegido e assim, eu não me sentia, por exemplo, eu sempre quis proteger minha mãe, nunca quis trazer problemas para ela. Então eu não ia lá e falava quando eu, sei lá, tomava um tapa de alguém ou alguma coisa assim. Eu queria resolver, mas isso te gera uma... Tanto que até já comentei de um caso onde um cara de 40 anos ameaçou me bater, eu tinha só 14 anos de idade, aquilo mexeu muito comigo, aquilo ali foi um ponto decisivo. Eu me tornei um cara, tô só passeando, tá? Não tô falando ela em detalhes, mas naquele momento eu tomei uma decisão de que eu nunca mais ia deixar ninguém ser agressivo comigo. E aí eu, por consequência, me tornei um cara agressivo. Não que eu me tornei um cara agressivo que eu brigava com as pessoas, acho que eu nunca briguei assim, de sair na porrada assim, nunca. Mas eu era um cara que poucas coisas me tiravam muito facilmente do sério, né? Acho que eu já, aliás, nunca briguei, vou estar mentindo se eu falar isso, já saí na porrada feio, mas com meu irmão. Mas nunca briguei na rua, né? Nunca briguei com os outros de porrada e tal, mas já discuti várias vezes, tanto que o meu começo de profissional foi muito complicado. Quando alguém mentia, eu ficava muito bravo, eu realmente me irritava bastante. Aí eu entrei na linha do desenvolvimento humano. E aí eu quero citar 2 livros que foram cruciais para essa parte do bom. E aqui, para te situar, talvez você esteja perdido aí, no fato de ser uma pessoa boa e de entender assim o contexto de ser uma pessoa boa e não ser trouxa. É sobre isso que eu estou desenhando os argumentos. Aí eu li um livro chamado Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, que já tem aulas disponíveis lá também no Reflexões, tá? O que aconteceu? Quando eu li esse livro, ele te prega uma linha muito importante, que é a do você ser uma pessoa boa, você ser um cara legal, que era algo que eu conseguia, mas que quando as coisas não saíam do meu jeito, eu já não conseguia mais, assim, eu tinha zero controle praticamente. E aí, falando de forma bem superficial, tá? E aí esse livro me trouxe essa clareza, né? Então o que aconteceu? Eu comecei a ser muito mais ameno do que eu era. Aí é onde eu comecei a me confundir nessas frases, nessas perguntas de, pô, peraí, mas caramba, velho, muita coisa eu deixava pra lá, eu não falava, ou talvez eu não me posicionasse. Aí eu pensava assim, que merda, tipo, eu tô ficando passivo demais, isso não encaixava em mim, né? E aí isso começava a me gerar uma certa frustração. Mas então esse foi o primeiro ponto. Eu era um cara que, pra definir, quando as coisas davam errado, eu era um cara muito agressivo, não no sentido físico, mas no sentido da palavra, tá? Daí me tornei um cara muito ameno, mas isso me frustrou demais, né? Aí, isso, puta, foram anos, tá? Eu tô compilando anos em pequenos fatos aqui. Até que eu li um livro chamado 48 Leis do Poder. Deixa eu pegar aqui. Este aqui, ó. Li esse livro aqui. Aí, meu Deus, esse foi o maior divisor de águas na minha vida. Tanto que quando eu li esta lei aqui, ó, Lei 2, não confie demais nos amigos, aprenda a usar os inimigos, eu quase tive um orgasmo lendo aquilo lá. Por quê? Porque eu tinha acabado de ser traído por um amigo muito próximo a mim, que eu tinha convidado para trabalhar comigo, que foi extremamente filho da mãe, me ferrou bonito e eu tava muito puto. O que aconteceu nessa daí? O Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, que me transformou num cara ameno, eu quase queimei esse livro quando eu comecei a ler o 48 Leis do Poder. Porque eu falei, pô, peraí, o mundo é filha da mãe, velho. Como você quer que eu seja idiota, seja bom e tudo mais? Isso é ignorar a maldade dos outros. E aí, né, tudo isso me gerou uma certa confusão. Aí, com 48 Leis do Poder, eu me tornei um cara mais... Eu já sempre fui um cara muito desconfiado, mas eu me tornei ainda mais desconfiado. Ou seja, eu nunca podia falar o que eu penso, senão eu ia me tornar vulnerável. Eu nunca podia dizer o que eu queria, porque senão eu ia me tornar vulnerável. Eu não podia mostrar nem braveza, nem calma, nem uma série de coisas, porque senão as pessoas iam entender o que estava passando na minha cabeça. Enfim, acho que deu para entender um pouco da linha que eu estou me aprofundando. Daí eu fui aprendendo a mexer com todas essas paradas, não é o que eu vou falar agora. Mas para pegar um outro marco, eu li o 12 Regras para a Vida, que está disponível completo lá dentro do portal do Reflexões. Esse livro, para mim, foi o que mais encaixou a visão de mundo, vamos dizer assim, eficiente,
em relação à vivência, em relação a como você deve se comportar e tudo mais. Os 3 livros são fundamentais, tanto que eu estou até abordando como fazer amigos e influenciar pessoas. Tem gente que fala que lê todo ano para ter mais clareza, mas qual que é o ponto aqui? O ponto é, eu posso afirmar, o que então, voltando, o que é ser uma pessoa boa então, Thiago? Como que você definiria isso hoje, né? Você não tem como, primeiro, eu não acredito que tenha uma definição, primeira coisa, porque eu aprendi tantas visões que eu não acredito que tenha uma definição. Segunda coisa, você só vai começar a conseguir ser uma pessoa boa quando você tiver uma gama grande de experiência de repertório. Essa é a minha opinião, tá? E pelo menos foi assim comigo. E é claro que isso não quero dizer que tem pessoas que são excepcionais e maravilhosas que não necessariamente precisaram passar por uma experiência X, né? Mas eu vou falar então até sobre isso. Mas então esse é o meu ponto. Por isso que eu exploro tanto, né? Então, não vou falar de algo que não se encaixa comigo. Então, para mim, o estudo, o repertório, a exploração, a experiência foram extremamente necessárias para eu entender, né? Inclusive uma galera me mandando boa tarde a todos, só para eu não perder a linha de raciocínio, que eu já tô sem voz e ainda não tô naquela energia, então mas eu vou depois dar uma boa tarde para todos. Mas já se sintam com o meu boa tarde aí, né? Então, assim, é um assunto complicado, não é tão fácil assim. Por isso que é tão importante entender isso, para que a gente comece a tirar um pouco do peso do receber em troca. Porque quando você para... por que eu tô trazendo tudo? Talvez alguns até falem, nossa, introdução, não tô introduzindo porra nenhuma. Eu tô explicando para vocês. E, na verdade, eu tô mostrando que tem certas coisas que a gente toma como fáceis e elas não são. Então, peraí. Se eu não consigo ser uma pessoa boa, como que eu espero que os outros sejam bons para mim? Se eu não sei o que é eu ser uma pessoa boa, como que eu espero que o outro seja? Então esse é o primeiro ponto que eu quero que você coloque na cabeça e comece a refletir sobre, né? Tanto que eu até falo no texto. Por exemplo, você vai lá, segura a porta do elevador para alguém, né? E aí aquela pessoa não te dá um obrigado. Isso acontece comigo direto. Vira e mexe, me chateia, né? Eu falo, poxa, que pena, né? Já me chateou muito mais do que hoje, mas tem hora que eu falo, poxa, né? A pessoa foi realmente grossa, né? Bom, mas aí eu entro hoje numa outra concepção que é, peraí, mas se eu esperava o obrigado dela em troca, será que eu de fato fui uma pessoa boa? Peraí, se eu fiz querendo algo, será que na verdade então eu não fui uma pessoa boa, eu fui egoísta? Porque eu, na verdade, quis fazer algo para receber o obrigado dela e não para de fato fazer algo de bom para ela. Olha só como o debate já se torna mais inteligente e no sentido não intelectual, mas no sentido moral, no sentido de ética, de como viver, de como você de fato conduzir a vida. Então é muito importante passear por esses pontos. Mas aí, como que então né? Poxa, então quer dizer que você não vai falar que quer ser uma pessoa boa, Thiago? Ou como a gente faz isso, pelo menos superficialmente? Vou falar. E eu vou escrever, inclusive coloquei isso até no texto, tá? E o link tá na descrição se estiver no YouTube, se estiver ao vivo aqui comigo, depois vai no Instagram, que é o seguinte: você pode bater no peito e falar assim pra você: eu serei o melhor que eu posso ser e não esperarei nada em troca por isso, usando isso como bússola moral. Olha só, então parece que ficou difícil, mas a ideia não é essa, a ideia é ficar mais fácil. É muito simples. Você faz algo pra alguém. Por exemplo, segurei a porta do elevador. Aí a pessoa não disse obrigado. Aí eu me ressenti. Não, fechei a cara, fiquei puto por dentro e tal. Aí chego em casa, que saco, caramba, a pessoa nem me falou. Eu falei, peraí. Peraí, eu fui uma pessoa boa sem esperar nada em troca por isso? Não. Porque eu esperei algo em troca. Então eu não estou usando isso como bússola moral. Na verdade, eu estou usando como bússola moral outra coisa. Não a bondade, talvez a reciprocidade. Sacou? Que ela é importante. Não é isso que eu quero dizer, né? Mas eu quero, mas assim, eu vou, com as lives, eu acho que a gente vai colocando certos tijolos. E talvez você saia dessa live mais confuso que você entrou. E tá tudo bem, isso é bom. A gente acha que confusão é retrocesso, não é? É abertura para novas possibilidades. Talvez hoje você fosse cego ou cega para sua bondade. Ou talvez hoje você se achasse a pessoa mais legal do mundo e todo mundo é filha da mãe com você. Agora você tá aprendendo que você não é uma pessoa legal, não é uma pessoa boa e que você de fato precisa fazer um reajuste do que é bondade na tua vida, né? Como eu tive que fazer por anos, eu tive que refletir por anos e continuo refletindo. É uma
é uma reflexão constante. Mas usar isso como bússola moral é um pouco do que... É uma metáfora que eu já ouvi pelo Jerônimo Temel, que é a seguinte: é o menino que queria chutar a bola na lua. Ele nunca conseguiu chutar a bola na lua, mas ele era o menino que chutava a bola mais forte do bairro. Ou seja, talvez você nunca consiga ser uma pessoa boa, no sentido que você quer, porque isso exige um esforço colossal, mas talvez você seja muito melhor do que você seria se você nunca tivesse tentado ser uma pessoa boa ou nunca tivesse questionado a sua própria bondade. E é exatamente esse o tema central da live, né? E aí, a gente pegando no sentido do trouxa, do ser passivo, que é uma coisa que ainda vira constantemente objeto de reflexão da minha parte para eu ajustar as minhas atitudes, porque muitas vezes, poxa, você vai lá, cara, por exemplo, tem vezes que eu vou lá, que nem agora, eu venho aqui, eu tô sem voz, tá sendo difícil, de verdade, é como se eu tô forçando muito a minha garganta, vocês não têm ideia, né? Mas é um esforço, mas é um esforço tão prazeroso que não é esse o ponto. Mas imagine por mim, só para você entender o meu dilema também do que eu quero dizer, né? Então eu vou lá, faço, aí daqui a pouco eu vou lá no dia seguinte, vou ver os comentários, puta, tem alguém me xingando, ou tem alguém falando, corrige essa voz aí antes de fazer a live, ou nossa, que saco, o cara demorou um monte e não falou porra nenhuma. E na verdade, olha só, a pessoa nem se questiona se na verdade é ela que não tem condição de compreender aquilo, ela já acha que é você que tá falando nada com nada, né? Agora, qual que é o ponto aqui? Por muitos e muitos e muitos meses e anos de trabalho, eu fui fortalecendo um músculo de compreender mais profundamente o que aquilo significava. Hoje eu compreendo tão bem melhor que isso dificilmente me afeta, principalmente no nível que já me afetou. Mas lógico que tem hora que eu leio e falo, nossa, que pessoa ingrata. Mas logo em seguida eu penso, mas peraí, ela não me deve nada. Ela realmente não me deve nada, porque quem escolheu fazer o conteúdo, publicar e correr o risco de sofrer essa retaliação fui eu. Aí eu vou e encerro. E naquele momento eu entendo, puta, eu não tenho que esperar nada em troca dessa pessoa. Então tá tudo bem, até porque muitas vezes ela ou nem assistiu o vídeo, é muito complicado a gente definir. Então o que eu quero te trazer? Eu quero te trazer que eu trago esses conhecimentos, talvez você olhe e pareça que para mim é um dilema solucionado, e não é, né? Então a primeira coisa do ser uma pessoa boa e não esperar em nada em troca por isso é definir a bondade na tua vida e a partir desta bondade você começar a conseguir ser de fato uma pessoa melhor e até classificar de fato o que é uma pessoa boa, porque se você não consegue definir, né? Imagine, se eu não sei o que é ser uma pessoa boa, eu não necessariamente estou sendo uma pessoa boa. Aí eu não recebo em troca algo que eu acho que eu mereço por ser uma pessoa boa. Mas eu nem sei se eu estou sendo uma pessoa boa. Aí eu me ressinto, mas sem antes entender se na ponta da equação, porque eu quero em troca, ou transação, se eu quero algo em troca é uma transação. Se eu não sei nem se na ponta da minha transação eu fiz algo de bom. Então, tá entendendo como a gente está com muita coisa trocada? E esse é o meu objetivo nas lives, é ajustar. E eu sei que isso aqui tem vezes que, poxa, dá menos views, porque é um conteúdo mais longo, muita gente não entende, mais gente ainda não aplica, mas não posso fazer muita coisa, né? Mas o que eu mais me importo é te trazer o melhor conteúdo. Né? E talvez eu não consiga, talvez depois eu assisto e falo, caramba, faltou isso, faltou aquilo, vai acontecer, né? Mas então volte, tá? Compreenda isso. Você precisa primeiro ter uma estrutura. Então imagina, eu tive uma crise gravíssima de consciência, de existência, quando eu comecei a entrar nesse rebuliço todo que eu falei, e talvez um dia numa aula eu fale de forma mais detalhada toda essa minha dificuldade de jornada e tal, né? Que é algo que eu exploro muito no portal Poder Social, por exemplo, tá? Na live, se eu fizer isso aqui, vai ser uma live de uma hora. O Instagram nem deixa fazer tudo isso aí. Bom, então assim, entenda que essas perguntas, até onde a bondade pode me deixar passivo, até onde alguém pode se aproveitar de mim, tudo isso aí é depois
que você, no mínimo, começar a entender o que é ser uma pessoa boa. Para você entender quem você é, para você entender o que você espera, para depois você olhar se aquilo está acontecendo ou não. Senão você não vai conseguir, tá? E aí você usa isso como bússola moral, entendendo que hora ou outra talvez você fale, hora ou outra talvez você se ressinta, mas é aquela história do menino que quis chutar a bola na lua, nunca conseguiu, mas chutava mais alto que todo mundo, mais forte que todo mundo. E para concluir, ser uma pessoa boa, independentemente das respostas a essas perguntas, é extremamente corajoso. Então, quando, por exemplo, você está conversando com alguém, uma coisa que eu vejo muita gente reclamar, eu também me ressinto bastante com isso, eu acho uma extrema falta de educação, mas tudo bem, que alguém não te responder, você manda uma mensagem para alguém ouve e não te responde, ou alguém, eu acho, é complicado, né? Mas isso acontece, aí você pega lá, o que você faz? Você olha e fala, tudo bem. Por quê? Porque eu fui uma pessoa legal. Isso me basta. Eu não necessariamente preciso que esta pessoa seja isso em volta. E aí quando você começa a entender o sentido da bondade, você vai começar visceralmente a compreender esse conceito, a ponto de não se ressentir, ou pelo menos não se ressentir tanto, ou pelo menos se ressentir em menos frequência, né? Então quando você não é respondido, você fala, tá bom, legal, tipo, puta, é uma coisa que eu já percebi que é uma coisa que eu não gosto, e dessa pessoa talvez eu não consiga esperar nada além disso. Ou talvez seja uma outra coisa, mas pelo menos isso não te chateia mais, entende? Então esse é o ponto, entenda que o fato, puta, será que eu tô sendo trouxa ou não? Primeiro, você está sendo extremamente corajoso. Agora é claro, só pra gente, né, por um ponto aí, nunca permita que você não utilize do conceito de eu estou sendo uma pessoa boa para você ser enganado, constantemente prejudicado ou prejudicada, ou para que com isso alguém te manipule. Mas aí são outros assuntos, já abordei algumas outras lives, tem várias aulas no portal Poder Social falando sobre isso. Mas então, primeiro, foca na base, para que depois você possa expandir isso daí, tá? Só uma filosofia moral deve ajudar nisso, com certeza, né? Tô lendo até um livro do Clóvis de Barros Filho, que é A Filosofia Explica Grandes Questões da Humanidade. Muito legal para você ter uma noção, por exemplo, do que eu tô falando. E aqui, como é a lei da caridade. Fazer o bem sem esperar nada em troca, certo? Certo, mas aí é onde eu tô falando, né? É primeiro entender o que é o bem. O bem não é o que você automaticamente faz. O bem, muitas vezes, ele exige que você sente e compreenda a essência do que é ser uma pessoa boa naquele contexto do qual você vive, e por aí vai, porque talvez você pense que, sei lá, cara, tipo, ser uma pessoa boa no meu trabalho eu ficar até mais tarde. Aí você fica até mais tarde. Aí mas peraí, aí você começa a questionar, mas peraí, acho que não é por isso, porque na verdade fica até mais tarde porque eu ganho hora extra. Aí você começa a olhar e, mas tem um monte de amigo meu falando mal de mim. É porque eles estão com inveja do que eu fico até mais tarde. Mas aí você fala, puta, mas peraí, será que é inveja mesmo? Deixa eu ver, cara, deixa eu pensar no meu dia. Eu chego aqui, eu não falo bom dia para aquela pessoa ali. Eu já chego e sento e começo a ver minhas paradas. Quando aquela pessoa veio pedir minha ajuda, eu não dei, porque eu ia ficar até mais tarde, porque eu precisava fazer outras coisas. Aí você começa a entender que, na verdade, você não... Que caridade foi essa? Você tá entendendo? Então, não é esse o ponto. Na verdade, não é que não é esse o ponto. Você precisa compreender primeiro, voltar atrás primeiro, para entender a definição no seu contexto, de forma prática, e eu não estou dizendo aqui filosofar, ficar, o que Aristóteles falava sobre isso. Não é isso. É você sentar e pensar, é isso que eu acabei de falar. Puta, eu fui de fato uma pessoa boa ou não? E aí você vai começando a entender, eu fui de fato uma pessoa boa e não esperei nada em troca. Será que eu ficaria até mais tarde se eu não recebesse hora extra? Então peraí, não, é uma transação, então não estou sendo um cara legal. Aí, mas você pode olhar, aí você vai questionando, entendeu? E nunca definindo o termo de bondade pelo que o Thiago diz ou pelo que o outro diz. É pelo que você diz. Como, por exemplo, eu li Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, depois 48 Leis do Poder e depois 12 Regras para a Vida. Todos os livros, 2 já estão no Reflexões, o outro vai ser, que é o 48 Leis, vai ser ainda abordado, já está na fila, um dos próximos. Cara, eu tive que ler, reler, entender muita coisa para começar a ter a minha própria compreensão
e entender a minha aplicabilidade no meu contexto, porque o Jordan Peterson vive uma vida, o Robert Greene vive outra e o Dale Carnegie viveu outra. E eles têm outras questões, sacou? Por exemplo, o Jordan Peterson, ele entra em debates, tanto que se você procurar na internet, não sei se você fala inglês, mas tem várias coisas legendadas, porque ele é muito famoso, tem um monte de vídeo dele debatendo fortemente com pessoas e tal, né? E aí, se você leu 12 Regras para a Vida, você vai entender um pouco melhor. Eu até explico isso na aula do Diga a Verdade, ou pelo menos não minta, que é uma regra dele, e eu explico isso em uma aula de praticamente 1 hora lá dentro do Reflexões, que já está disponível, com valores promocionais, link na descrição ou aqui no Instagram. E aí você vai entendendo, e muitas vezes, eu por muito tempo, lendo Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, que tem uma lei lá, que ele fala praticamente, nunca discuta, a forma de vencer uma discussão é nunca discutir. Aí eu fui entender que, mas peraí, então, pro Dale Carnegie ser um cara legal, eu nunca discuti. Pro Jordan Peterson é dizer a verdade. Quem tá certo? Aí você vai ter que entender. Aí, puta, se eu começar a explicar isso agora, lascou, que eu acho que já deve ter quase meia hora de live e minha voz está quase falhando mesmo. Você entendeu? Então é um pouco mais complexo, mas essa é a ideia. Se você saiu confuso, fique feliz, porque quer dizer que você sabe mais do que você sabia antes. Por quê? Porque você está pelo menos questionando concepções que você tomava como 100% de verdade. Teve dúvida? Põe aí nos comentários, posta no texto com a hashtag live do Burigato e também manda lá na caixinha. E é isso, porque eu estou muito realmente quase sem voz aqui, mas é isso. Então, participe do canal do Telegram, participe do meu Instagram pondo as hashtags e aproveite os valores promocionais do Reflexões que vão só até sexta-feira agora. Tá certo? Então é isso. Como eu sempre digo, mais poder, mais controle. Grande abraço e até a próxima live.